A prática ancestral de autoconhecimento é essencial. Ao seguir aquelas palavras sagradas inscritas no oráculo de Delfos, na Grécia, que diziam: Ó homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Ganha-se a chave para compreender não apenas a própria constituição interna, mas também para desvendar o universo. É crucial se compreender, pois ao viver o propósito desse conhecimento, desenvolvemos a capacidade de observar e discernir nossos atos, distinguindo entre o falso, o ego e a consciência, conhecendo assim nossa expressão no mundo, ou seja, nossa personalidade. De acordo com a psicologia gnóstica, são 3 os aspectos ou fatores que se manifestam ou expressam na pessoa: a essência, a personalidade e o ego. Necessitamos saber compreender e diferenciar cada um deles. A essência é uma fração de alma em nós, que representa o divino, o nato, o próprio. É aquilo que tem autêntica realidade. No budismo, Zen se denomina Buddhata. Devemos compreender que o ser humano atual não tem dentro uma alma, como nos é dito, senão que tem uma chispa de alma que se chama essência e que, traduzida em fatos, é consciência. Se tivéssemos uma alma integrada, seríamos incapazes de cometer tantos erros e violações da lei divina. A alma é uma parte do Deus interno. O corpo físico, nosso corpo de carne e osso, só é criado com o propósito de que a essência se manifeste e adquira a experiência indispensável para seu desenvolvimento. Na essência está a sabedoria e todos os dados que necessitamos para a autorrealização. A essência livre nos confere beleza íntima. De tal beleza emanam felicidade perfeita e verdadeiro amor. A essência possui múltiplos sentidos de perfeição e extraordinários poderes naturais. Com o despertar da consciência, podemos conhecer os mistérios da vida e da morte e experimentar isso que não é do tempo, isso que é a verdade. A essência é o verdadeiro, o real, o imortal em cada um de nós. É a única coisa que realmente vale a pena. Nossa essência é imortal em 100%, mas se encontra dividida em 2 partes. Uma que é livre e autoconsciente, que na grande maioria da humanidade é de apenas uns 3%, e outra parte, 97%, que está presa em cada eu psicológico que em conjunto constituem o ego. O ser humano nasce com a essência, mas não nasce com a personalidade. Esta última é necessário criar. A personalidade é um veículo de expressão psicológica, um instrumento de ação e manifestação criado pelo indivíduo para relacionar-se com o meio onde se desenvolve. A personalidade é energética, se forma durante os primeiros 7 anos da infância e posteriormente se robustece e fortifica com todas as experiências da vida prática. A vida da personalidade humana se desenvolve em seu tempo, nasce e morre em seu tempo. Jamais pode existir mais além. O tempo é circular. Cada dia é uma onda do tempo. Cada mês é outra onda. E todas estas ondas encadeadas em seu conjunto constituem a grande onda da vida. A formação da pessoa se realiza durante os primeiros 7 anos de vida. O ambiente da família, a vida na rua, a escola, dão à personalidade humana tais ou quais características. O exemplo que dão os mais velhos é definitivo neste caso. É triste ver que alguns pais discutem violentamente em suas casas sem sequer reparar se seus filhos estão presentes, causando-lhes traumas de violência, grosseria, rancor, ódio, inferioridade, etc. Assim como a água se compõe de muitas gotas, assim como a chama se compõe de muitas partículas ígneas, assim o ego se compõe de muitos eus, ou agregados psíquicos. Os agregados psicológicos são paixões, desejos, temores, ódios, egoísmos, inveja, orgulho, gula, preguiça, ira, apegos, sentimentalismos, etc. O ego é múltiplo, pluralizado. É por isso que o humano atual não tem continuidade de propósitos, porque não tem um centro de gravidade permanente. Negar a multiplicidade de eus
é negar as íntimas contradições, as inumeráveis mudanças psicológicas que se sucedem em nosso interior. O ego se divide em 7 grupos principais, que são preguiça, inveja, luxúria, ira, gula, cobiça e orgulho. Estes, à sua vez, se dividem até converterem-se em um verdadeiro exército de eus psicológicos ou defeitos. Cada ideia, cada sentimento, cada movimento, qualquer sensação, desejo, etc., são simples manifestações psicológicas de eus distintos, que nunca estão ligados entre si, nem coordenados em modo algum. Tal eu segue mecanicamente a tal outro, e alguns até se dão ao luxo de aparecer acompanhados, mas sem ordem nem sistemas. A essência se encontra enfrascada entre os múltiplos agregados psicológicos, viva personificação de nossos defeitos. O ego é subjetivo e infra-humano. As percepções que a essência tenha através dos sentidos manejados pelo ego resultam deformadas e absurdas. O eu é a causa da dor. A dor é o resultado de nossos próprios erros. O ego comete muitos erros e colhe o fruto desses erros. Os eus começam a intervir na pessoa à medida que a personalidade vai se criando. Durante os 3 primeiros anos de vida se manifesta na criança a beleza da essência. Então, a criança é terna, doce, formosa em todos os seus aspectos psicológicos. Personalidade e essência devem desenvolver-se de forma harmoniosa e equilibrada. Da observação e experiência, demonstram que quando a essência se desenvolve totalmente, sem atender no mais mínimo o cultivo harmonioso da personalidade, o resultado é um místico sem intelecto, sem personalidade, nobre de coração, mas inadaptado à vida e incapaz. O desenvolvimento harmonioso de personalidade e essência dá por resultado homens e mulheres geniais. A qualidade de nossa personalidade depende do tipo de material psicológico com o qual foi criada e alimentada. Tal criação depende do lar, da escola, de onde cresceu a criança. Na essência, temos tudo o que é próprio, na personalidade tudo o que é emprestado. Na essência, temos nossas qualidades natas, na personalidade, temos o exemplo dos mais velhos, o que aprendemos na rua, no lar, na escola. Um perfeito equilíbrio entre personalidade e essência, um desenvolvimento harmonioso do pensamento, emoção e movimento, ética, constituem as bases da educação fundamental. A consciência é a expressão da essência, a expressão do mais sutil e divinal que em nós carregamos. Nossa consciência não pode expressar-se porque somos vítimas das circunstâncias, marionetes do ego, eus ou defeitos. O cérebro é um órgão transmissor. Este recebe as ordens e as distribui ao corpo segundo o defeito que domine nossa mente nesse momento. O cérebro é o centro que controla o corpo físico. Na essência, na consciência, se depositaram os dados indispensáveis para a regeneração, para a autorrealização íntima, para a vivência completa e a verificação direta das coisas. Se neste elemento primário se encontram os princípios básicos da regeneração, obviamente a primeira coisa que devemos fazer é destruir, aniquilar essa segunda natureza dentro da qual se aprisionou a essência. Ao liberar a essência, ao despertá-la, teremos várias vantagens. Primeiro, ela tem a capacidade de orientar-nos e dirigir sabiamente nossos passos pela senda que há de conduzir-nos até a liberação final. Segundo, nos permite viver experiências diretas. Iluminação integra vivência luminosa, confirmação prática. A consciência só pode ser despertada mediante trabalhos conscientes e retos esforçosos. Os fenômenos naturais de modo algum coincidem exatamente como os conceitos formulados pela mente. A vida se desenrola de instante em instante e quando a capturamos para analisá-la, a matamos. Quando tentamos inferir conceitos ao observar tal ou qual fenômeno natural, deixamos de perceber a realidade do fenômeno e só vemos nele o reflexo das teorias e conceitos que nada têm a ver com o fato observado. É necessário experimentar de forma direta tudo o que nos ensinam.
A experiência do real é vital para a compreensão. O exemplo dos mais velhos é crucial para a formação da personalidade infantil, sendo o aprendizado mais eficaz por meio do exemplo do que dos preceitos. As atitudes equivocadas, costumes degenerados e exemplos absurdos dos adultos influenciam profundamente a personalidade da criança, muitas vezes resultando em desenvolvimento marcado pela dor, rancor e ódio. As disfunções familiares, a perda da unidade familiar devido à televisão e a exposição inadequada a conteúdos prejudiciais contribuem para o desequilíbrio na formação da personalidade infantil, destacando a importância de cultivar valores espirituais e eternos desde cedo. Quando o ego começa a controlar a tenra personalidade da criança, toda essa beleza da essência vai desaparecendo e em seu lugar afloram então todos os defeitos psicológicos próprios de todo ser humano. Assim é como devemos fazer distinção entre ego e essência. Também é necessário distinguir entre personalidade e essência. Autoconsciência infantil. O ser humano atual possui aproximadamente 97% de subconsciência e 3% de consciência. Qualquer eu destruído libera determinada porcentagem de consciência. A liberação da essência seria impossível sem a desintegração de cada eu. Quanto menor quantidade de eus, maior autoconsciência. Quanto maior quantidade de eus, menor porcentagem de consciência livre. Na prática verificamos que quando a personalidade se desenvolve exageradamente, em detrimento da essência, o resultado é uma pessoa cínica, manipuladora. Enquanto a essência ou consciência está embutida em cada um dos eus que carregamos em nosso interior, se encontra adormecida, em estado subconsciente. É urgente transformar o subconsciente em consciente, e isto só é possível eliminando os eus. A isto chamamos morte psicológica. Essa porcentagem de essência livre reincorporada no organismo das crianças recém-nascidas é a plena autoconsciência, lucidez. Os adultos veem o recém-nascido com piedade, pensam que a criatura se encontra inconsciente, mas se equivocam. O recém-nascido vê o adulto tal como em realidade é, inconsciente, cruel, perverso, etc. À medida que a nova personalidade vai se formando, os eus vão penetrando pouco a pouco no novo corpo. Quando já a totalidade dos eus se reincorporou, aparecemos no mundo com a feiura interior que nos caracteriza, então andamos como sonâmbulos por todas as partes, sempre inconscientes. Primeira prática para o autoconhecimento. Chamada observador e observado. Prática dirigida para o autoconhecimento, onde a atenção é dinâmica e dirigida pela consciência. O observador é a consciência, e o observado é o eu psicológico. Este exercício se refere a aspectos físicos, saber observar como se senta, observar sua maneira de caminhar, observar os gestos que faz quando fala, observar sua imagem no espelho, perceber o que transmite, etc., com o objetivo de descobrir elementos psicológicos que se expressam através da personalidade. Como alguém muda se não conhece a si mesmo? Como conhecer a si mesmo alguém que nunca se observou? Como alguém pode se observar sem dividir-se em observador-observado? Dentro de nós está latente uma realidade objetiva e verdadeira, a essência, e uma realidade relativa e falsa, o ego. Este representa todos os agregados psicológicos, eus, representados nos 7 pecados capitais, os quais se assentam em nosso subconsciente e governam nossa vida de uma forma imperceptível, ocasionando-nos dor e sofrimento. Serão ensinadas técnicas e práticas para o despertar da consciência e para a eliminação dos eus ou defeitos psicológicos. Pratique intensamente a chave do observador e observado. Recordem que o primeiro passo até a sabedoria e a felicidade verdadeira é o autoconhecimento.